Muito bom estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está no Salmo 77. E esse salmo, ele tem chamado a minha atenção nessa quarentena, porque ele mostra tanto os dias maus e os dias ruins do salmista Asaf, mas mostra também que ele teve alguns dias bons, alguns dias melhores. Então, a ênfase que eu gostaria de dar é sobre os sentimentos do salmista e sobre o seu conselheiro. Eu vou tentar projetar aqui uma tela com o texto bíblico. Diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixo de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Agora, percebam como muda a ênfase do salmista. Ele diz assim, depois, porém, lembra-me de tudo que fizeste. Senhor, recordo-me das tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como o nosso Deus? És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre as nações. Com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e estremeceram, até as profundezas do mar se agitaram. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No final do salmo, no redemoinho, ouviu-se o estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas, pelas mãos de Moisés e Arão. Eu queria fazer alguns breves comentários sobre esse salmo. Perceba que lá no versículo 2, o salmista diz que o seu conselheiro, seu primeiro conselheiro foi a sua alma. Na verdade, ele diz assim: orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu. E parece que isso foi literal. Ele passou a noite orando de mãos estendidas. Mas a sua alma recusava ser consolada. E eu me identifiquei com o salmista, porque às vezes a gente ora, mas o nosso coração recusa o consolo que vem da parte do Senhor. Nós queremos uma solução que seja diferente daquela que o Senhor propõe. E por isso nós oramos e a nossa alma não encontra consolo. Aí veja o que diz no verso 4. Ele diz que ele está tão desesperado que não consegue nem falar. Aqui nós vemos a profundidade da angústia do salmista.
Ele está perplexo, ele não consegue nem falar. E então, no verso 6, ele diz: consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. Aqui sim, aqui a gente encontra o primeiro conselheiro do salmista, é a sua própria alma. Ele está consultando a sua alma, seu coração, o seu interior, a fim de encontrar uma resposta para o desespero, para a angústia que ele vem passando. E veja quais são as coisas que passam pela mente dele. Será que Deus me rejeitou? Ele pergunta. Jamais voltará a ser bondoso comigo? Você percebe o absurdo dessa afirmação? Como assim? Ele está perguntando se Deus não é mais, se Deus deixou de ser bondoso, se Deus deixou de cumprir as suas promessas com ele. Ele está questionando se Deus deixou de ser amoroso. E veja então, depois de pensar e pensar nessa direção bastante antibíblica, ele chega a uma conclusão. Ele diz o seguinte: é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Ou seja, o salmista, ele chega à conclusão de que ele está sofrendo porque Deus o abandonou e Deus se voltou contra ele. E aqui nós temos uma lição muito preciosa para nós. Cuidado ao dar ouvidos ao teu próprio coração, porque ele é enganoso e ele pode te levar a algumas conclusões que são antibíblicas. Deus nunca abandona os seus. Eu posso até me sentir só, posso me sentir abandonada por Deus, mas Deus nunca me abandona. Essa é a verdade bíblica. Então, o meu sentimento, ele pode me enganar e me levar para longe de Deus. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e contar um testemunho pessoal. Eu estava numa situação bastante difícil da minha vida, precisando da direção do Senhor. E eu estava disposta a ir tanto para a direita quanto para a esquerda. O que Deus me mostrasse, eu estava disposta a fazer. Tão somente eu queria a direção do Senhor. E então o tempo foi passando e parece que o Senhor foi me conduzindo para a direita, digamos que para o fim. E enquanto isso, eu fazia a oração: Senhor, caso isso não venha do Senhor, caso isso seja coisa da minha cabeça, me mostra, porque eu quero obedecer. Eu estou disposta a ir para a esquerda, eu estou disposta a seguir pelo não. Mas então, o tempo foi passando e o Senhor foi me dando alguns sinais sobrenaturais que eu não havia pedido ao Senhor. Eu não tinha pedido nada de sinal, pelo menos não naquele momento. E o Senhor estava me dando sinais de que eu deveria continuar indo pela direita. Depois de certo tempo, as coisas mudaram e do nada, humanamente falando, parece que Deus mudou a direção e disse: agora, Betina, é para a esquerda. Antes eu estava dizendo que sim, agora é não. E eu me senti muito confusa, minha alma lutou muito diante daquela aparente contradição da parte do Senhor. Minha alma estava sentindo que Deus estava brincando com os meus sentimentos. Minha alma achava que Deus estava sendo injusto comigo. Agora pensem se eu tivesse dado voz ao meu coração. Que absurdo de conclusão eu chegaria. A minha conclusão seria: Deus é injusto, Deus não me ama, Deus é indiferente. E é mais ou menos isso que o salmista estava fazendo. Ele consultava sua alma, seu coração, o seu ser, e a resposta era: Deus não se importa comigo, Deus voltou as costas para mim, por isso que eu estou sofrendo. Mas, graças a Deus, o Salmo não termina por aqui. Ele muda de perspectiva. No verso 11, tem uma adversativa. Ele diz: porém.
Depois eu me lembro de tudo que o Senhor fez. Eu me recordo das tuas maravilhas. E parece que ele não é só um pensamento passageiro que passa pela mente dele. Não, ele diz que ele sempre está lembrando disso. Ele mudou o foco. Ele deixou de pensar nele mesmo e passou a pensar naquilo que Deus faz. E passou a focar nos feitos do Senhor. Então, quando ele consultava a sua alma, ele chegava a conclusões absurdas, mentirosas. Deus me abandonou. Mas quando ele passou a se concentrar nos feitos de Deus e na verdade de Deus, ele chegou a uma conclusão bíblica e que acalma a alma. Ele chegou à conclusão dizendo assim, no verso 3, teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus poderoso como o nosso, que Deus é poderoso como o nosso. Então perceba como a mudança de conteúdo que ocupa a mente, ela provoca também uma mudança no sentimento. Antes, o salmista, ocupado com as coisas da sua alma, mentiras da sua alma, ele se sentia abandonado por Deus. Agora, ocupado com os feitos de Deus, com a verdade de Deus, com o poder de Deus, parece que, de alguma forma, ele se conforma com os caminhos de Deus. E ele passa a ter uma convicção profunda de que Deus sabe o que faz. Eu posso não entender, mas Deus sabe o que faz. E aí, o verso 14 a 20, que a gente já leu, ele fica pensando nos muitos milagres que Deus fez na história do seu povo. E agora, voltando para a minha história pessoal, que eu contei no meio dessa fala, eu tinha consciência que o meu sentimento era mentiroso. Eu tinha consciência que aquele sentimento que Deus estava brincando comigo, que Deus estava sendo injusto comigo, que isso era uma mentira. Porque a Bíblia afirma que Deus se importa comigo. A Bíblia afirma que Deus é meu Pai. A Bíblia afirma que Deus é justo. Então, eu fazia uma oração que me ajudou muito e eu queria te incentivar a fazer algo semelhante. Eu me olhava no espelho e eu colocava para fora o que estava no meu coração. Eu dizia assim, Deus, eu estou sentindo que o Senhor está sendo injusto comigo. Mas eu sei que a verdade não é essa. A verdade é, tu és o meu Pai, tu me amas e tu és um Deus justo. E eu repetia isso. Olha, eu sinto isso, mas a tua verdade é. Eu sinto que o Senhor é injusto, mas o Senhor é justo. O Senhor é meu Pai. Então, faça isso. Quando o teu coração está querendo te levar para baixo, teu coração está querendo tirar toda a esperança do teu coração, você fica angustiada, você fica desesperada. Diga em voz alta, faz muito bem quando a gente ouve essas afirmações. Diga assim, olha, eu me sinto desanimada, eu me sinto sem esperança, mas a Bíblia diz, Deus é a minha esperança, Deus não desampara os seus, Deus está no controle. E quando a gente passa a focar naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz, nós vamos encontrando consolo para a nossa alma. A nossa alma vai se acalmando. Então, submeta-se ao cuidado de Deus e aceite o consolo que Ele tem para você. Deus te ama e Deus não te abandona. Deus é justo e Deus pode fazer grandes coisas. Então, não desanimemos, porque o nosso Deus é conosco. Para finalizar, eu gostaria de orar com vocês. Eu vou aqui fechar os meus olhos. Se você quiser, faça a mesma coisa. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.
Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. A tua palavra nos ensina sobre quem tu és. Tu és o nosso Pai, tu nos amas, tu não és indiferente com relação à nossa dor, tu não estás distante, tu não estás sem poder para que não possas mudar a nossa circunstância. Por isso nós colocamos a nossa vida, a nossa alma diante do Senhor, pedindo o teu consolo, pedindo que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que o Senhor nos dê um contentamento que vai além das circunstâncias, que o Senhor tire a ansiedade de nossos corações. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E nós te louvamos porque nós não adoramos a um Deus que é morto, que não pode ouvir as nossas orações. Pelo contrário, nós adoramos a um Deus e servimos a um Senhor que assim mesmo se entregou por nós, a fim de que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós louvamos o teu nome. Ajuda a focarmos o nosso coração em tuas verdades e nos teus feitos. Tem misericórdia de nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.